Olá você, muito bom dia. Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. Eu sou Adilson Cardoso e até às 11 horas e 10 minutos vamos com muitas informações para vocês, nossos telespectadores, em toda a nossa região, aqui do nosso litoral, principalmente nas cidades de Balneário Camboriú e também Camboriú, aonde vocês nos assistem todos os dias através do canal 11.1 da TV aberta. Para vocês de Tijucas, Palhoça, São José e também a nossa capital do estado, Florianópolis, vocês nos acompanham através do canal 14.1 também da TV aberta. Neste momento estamos ao vivo simultaneamente no Instagram e também no site da TVC Panorama. Se você preferir a comodidade do seu smartphone na palma da sua mão, você pode também nos acompanhar. Estamos no Instagram e no site. Obrigado pela sua companhia. Pode baixar o aplicativo também da TVC e você vai acompanhar toda a nossa programação, desde o programa A Hora do Povo com Adilson Cardoso. Depois nós temos o Muito Mais com Fábio Ismânia e depois do Muito Mais você fica muito bem informado com as notícias locais, estaduais e nacionais com o nosso TVC News, com a apresentação de Saul Carvalho. Vamos juntos então? Vamos dar uma olhadinha como é que está a nossa terça-feira, hoje dia 16 de setembro de 2025. Estamos ainda vivendo o nosso inverno brasileiro. Lá ao fundo, o nosso Atlântico, gente. Olha, hoje um dia lindo demais, bastante nuvens no céu. Aqui no alto do Cristo Luz, no complexo Cristo Luz, onde ficam os estúdios da TVC Panorama, venta um pouquinho, o sol está predominando, é claro, nessa terça-feira e ali na nossa maravilhosa cidade de Balneário Camboriú, os edifícios lindos, um mais bonito que o outro. Agora 10h32, olha, antes de anunciar os nossos patrocinadores, os nossos parceiros, quero deixar aqui, os parabéns, os parabéns a Lidiane Confreitac, ela que trabalha aqui no nosso departamento, de marketing e programação, ganhou um prêmio muito importante da Acaete no dia de ontem. Então, parabéns pelo prêmio. Aí, Lidiane, merecidamente esse prêmio veio para você, veio também para nós aqui da TVC Panorama, primeiro lugar aí no prêmio OPEC, de operações, pessoa que trabalha com as operações da TV e ela foi a primeira colocada. Parabéns mais uma vez, merecidamente. Palmas para você. 10h32, vamos juntos com Z Danças e Eventos. Essa que é uma das maiores casas de shows e bailes que nós temos aqui no nosso litoral. Fica aqui na rua Peroba, número 51, no bairro Tabuleiro. E está trazendo eles, em Balanço Baileiro, para abrir todas na quinta show do Z. E depois tem César Brasini e Banda Enigma. Conheça um pouquinho do Z Danças e Eventos. Quer se divertir? Então vem para o Z Danças e Eventos. O melhor dos bailes, todas as quintas e domingos, a partir das 19 horas, com um delicioso jantar por conta da casa. E logo após, um maravilhoso baile para você se divertir, num ambiente climatizado e com muita segurança. Estacionamento gratuito. Os baileiros vêm para o Z Danças e Eventos, na rua Peroba, número 51, bairro Tabuleiro, em Camboriú. As melhores bandas do sul do Brasil passam pelo Z. Vem dançar! As melhores bandas do sul do Brasil passam pelo Z, hein, gente? E olha, fiquem de olho na programação, porque durante as semanas aí a gente vai anunciando, tem bandas grandes. Por exemplo, tivemos a semana passada a banda Os Atuais, estiveram aqui no Z, foi casa cheia. Nessa quinta-feira teremos a Banda Enigma e, é claro, até o final do ano, Corpo e Alma também estará abrilhantando a quinta-feira show do Z Danças e Eventos. Grande abraço pro Ivandro, parceiro nosso aqui há muitos anos, aqui no nosso programa A Hora do Povo. Agora 10h35, tela cheia para nossa convidada. Tenho o prazer sempre de recebê-la, a doutora Nicole Fontana, ela que é advogada de direito trabalhista, e você pode participar com a gente, 3360-1101, 3360-1101, pode mandar a sua pergunta em relação ao seu trabalho. De repente você está passando por alguma situação aí no seu trabalho, de desvio de função, está trabalhando demais, você é doméstica, você que fica além do trabalho a pedido do patrão, às vezes eles abusam um pouquinho. Será que você tem direito de horas, de horas extras, ou como é que fica essa situação? Manda para nós a sua questão, teremos o prazer de ampliar as informações. Doutora Nicole, muito obrigado por ter vindo nessa terça-feira aí para acrescentar no nosso programa Hora do Povo. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo. Vamos responder algumas dúvidas. Vamos lá então, já tem perguntas inclusive do nosso telespectador. Bom dia, doutora.
Tenho direito, doutora, a uma pausa para amamentar durante o expediente de trabalho, doutora? Sim, Adilson, as gestantes com um bebê até 6 meses de idade, elas têm direito a 2 pausas de 30 minutos, então, no curso da sua jornada de trabalho para essa amamentação. Muito bem, 10h35, vamos ali, tem mais participação agora na tela do programa A Hora do Povo, vamos ver quem está participando com a gente na manhã de terça-feira. Alana, obrigado pela companhia. Bom dia, doutora. Se eu sofrer assédio moral no trabalho, doutora, o que devo fazer? Isso é comum, doutora, nos ambientes? Certo, Alana. Olha, a gente espera que não seja uma situação comum, mas é só para destacar que o assédio moral ele é caracterizado por uma conduta reiterada. Então, não é uma situação única e pontual, né? Para ser caracterizado como assédio moral, essa situação tem que ocorrer mais de uma vez, de forma reiterada. Hoje é muito possível verificar isso em grupos de WhatsApp, ou mesmo diariamente, né, no contato dos colaboradores com superiores, perante outros colegas de trabalho, isso pode ocorrer. Mas, ficando evidente essa situação de assédio moral, é muito importante ter provas. Quando isso ocorre no meio virtual, fica mais fácil, esse trabalhador tem acesso aos grupos, pode tirar print, pode efetuar o que a gente orienta, que é realizar a ata notarial, que é a forma de trazer isso ao processo de forma que o juiz aceite, né, uma prova formal, digamos assim. Então, é muito importante ter comprovação. Caso não haja comprovação, o juiz não vai reconhecer e, consequentemente, não vai conceder uma indenização proveniente disso. A Verônica, do bairro Nova Esperança, a doutora mandou aqui para mim no PV do Adilson Cardoso, inclusive você pode fazer o mesmo que ela, pode mandar no 47-98424-8870, 98424-8870 e mandar a sua pergunta também, além do 3360-1101. Ela está dizendo assim, doutora, o meu gerente, doutora, está mandando mensagens durante a noite, altas horas, né? Em relação ao trabalho, é claro, mas isso está me enchendo o saco. O que devo fazer, doutora? Certo. Verônica, olha, no momento que tu não estás no horário de trabalho, o que eu sugiro é que tu venha responder na parte da manhã ou em horário comercial, porque eu imagino que não se tratem de situações de urgência que precisam ser respondidas de imediato. E como eu comento aqui, já comentei algumas vezes que o contrato de trabalho é uma relação como qualquer outra, né? Existe o bom senso, né? Talvez ele não tenha entendido esse teu limite, então, de repente, no momento que tu passa a responder, ele entende que ele pode estar te mandando mensagens fora do horário. E no momento que tu responde e passa a responder no horário comercial ou durante o dia, ele vai entender que esse é um limite para ti e que não vai ser respondido fora de horário, que tu tem o teu período de descanso e que deve ser respeitado. É aquele detalhe, né, doutor? É só cortar, né? Ou seja, não dá a corda para o gerente, né? Se ele está mandando altas horas da noite, como a doutora falou, simplesmente responde no outro dia, né? Ele vai entender a situação. E se houver uma insistência, nada como uma conversa para resolver, né? Comunicar, olha, não me sinto à vontade. Ou em caso de urgência, a gente sabe que isso pode ocorrer, não há problema, né, em mandar uma mensagem ou mesmo uma ligação. Mas quando são situações triviais do dia a dia que podem ser comentadas no horário de trabalho, não há motivo. Perfeito, doutora. 10h40. Vamos lá, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. O uso da inteligência artificial, doutora, pode me substituir do trabalho e eu tenho direito... Tem algum tipo de direito, doutora, sobre isso? Certo. Eu imagino que essa é uma grande preocupação de muitos trabalhadores, né, com essa ascensão das inteligências artificiais. Mas hoje ainda no nosso país não existe uma regulamentação formal para isso. E caso os trabalhadores sejam dispensados, vai ser cabível a eles o pagamento das verbas rescisórias normalmente. E se ficar caracterizada uma dispensa discriminatória, e pode ser ingressado com processo judicial.
E também, doutora, pensando assim do modo, né, mais para frente, é claro, do modo geral, né, eu acho que o trabalhador sempre vai ter a sua função, o seu trabalho preservado, apesar da tecnologia sempre estar aumentando, né, doutora, mas nunca vão conseguir fazer alguém, né, porque precisa de alguém para controlar as máquinas, operar, né, para operar as máquinas, né? Operar, Ela não exatamente. vai se ligar sozinha ou se operar sozinha. Exatamente, Não é verdade? as inteligências artificiais também, né? Muito se fala da utilização, mas se não houver um comando correto, e esse comando exige conhecimento, exige uma habilidade técnica, exige uma experiência. Então, se não houver isso, não é possível essa substituição. Então, por completo, eu imagino que isso não vai ocorrer, e acredito que mais para frente isso vai ser regulado, né, de forma legislado, né, no nosso país. Muito bem. Doutora, a Rose, aqui do bairro Tabuleiro, está mandando também no PV do Adilson Cardoso, inclusive. Ela está dizendo assim, doutora, eu trabalho de empregada doméstica em Camboriú, em Balneário Camboriú e também Itajaí. A minha patroa de Itajaí, ela sempre pede para mim fazer algo a mais além do meu horário. O que devo fazer, doutora? Continuo fazendo, né, ou não? É muito complicada essa situação da doméstica. Teria que verificar na situação dela se existe um controle de jornada ou se isso fica subentendido. E aí é a mesma situação da nossa outra telespectadora que comentou sobre as mensagens fora de horário. No momento que esse patrão começa a exigir e essa trabalhadora vai cedendo, subentende-se, né, se não houver nenhuma objeção, subentende-se que ela está de acordo. Então, caso ela não esteja de acordo, isso esteja prejudicando de fato ela, não haja um pagamento em decorrência desses serviços, é importante que ela comunique. Perfeito, doutora. Vamos lá, tem mais perguntas do nosso telespectador na tela do programa A Hora do Povo desta terça-feira. Bom dia para vocês que estão em todos os lugares nos acompanhando. Robson, bom dia. Tenho direito, doutora, a intervalo para descanso se eu trabalho em pé, né, o dia todo? Robson, o trabalhador já tem o direito ao intervalo intrajornada, porém determinadas funções que exigem, né, funções diferenciadas que exigem que esse trabalhador fique de pé por todo o período, podem ser, sim, regulamentadas nesse sentido de haver mais de um intervalo para descanso. Isso pode vir previsto em acordo individual ou mesmo em acordos coletivos ou na convenção coletiva do trabalhador. Muito bem, vamos lá, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. Me ajude, por favor. O que é estabilidade para quem sofre, doutora, acidente de trabalho? Certo. Quem sofre acidente de trabalho, se for um acidente mais grave, que exija um afastamento, nos primeiros 15 dias ele vai ficar afastado pela empresa, né? A responsabilidade é da empresa, e passado esse período ele é encaminhado para o INSS. Ele sendo afastado pelo INSS pelo acidente de trabalho, ele, no retorno, na alta previdenciária, que a gente chama, ele detém estabilidade de 12 meses, ou seja, nesse período ele não pode ser demitido, não pode ser mandado embora. E caso isso venha a ocorrer, a empresa precisa indenizar esse período desse trabalhador. Ou seja, se a empresa mandar esse trabalhador no período de estabilidade, ela tem que efetuar o pagamento correspondente aos 12 meses. Doutora Endicott, estão perguntando aqui, o seu Pedro está perguntando ali do bairro Monte Alegre. Obrigado pela audiência, mandou aqui no PV do Adilson Cardoso. Bom dia, doutora. Se eu pedir demissão, doutora, eu recebo o seguro-desemprego? Essa é a minha dúvida, ele está dizendo, doutora. Certo. Seu Pedro, não, que o seguro-desemprego é assegurado para os trabalhadores que são dispensados, ou seja, eles são surpreendidos com essa demissão. No momento que o senhor pede demissão, subentende-se que o senhor tem ciência e tomou essa decisão por livre e espontânea vontade e já estaria se programando ou preparado para ingressar em outra vaga, por isso não há o direito ao requerimento do seguro-desemprego. Então, por outro lado, doutor, é bom explicar também que o seguro-desemprego, o trabalhador tem direito desde que seja demitido, é isso? Exatamente. Muito bem, vamos lá, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. A empresa pode trocar o meu horário de trabalho, doutora, sem a minha concordância? Não, Adilson, justamente
pelo contrato de trabalho ser um acordo entre ambas as partes. Ambas as partes precisam estar de acordo com todas as estipulações desse contrato e principalmente porque essa alteração pode ser uma alteração unilateral, se o trabalhador não estiver de acordo, e pode prejudicar a rotina, o transporte, a família, né, dependendo da rotina desse trabalhador, e não pode ser alterado de forma unilateral. Perfeito, doutora. 10h45. Tem mais perguntas? Bom dia, doutora. Doutora, preciso registrar, deve ser um microempresário, né? Preciso registrar o funcionário, mesmo que ele trabalhe 3 vezes por semana apenas? Adilson, depende da função desse trabalhador e qual o tipo de serviço que ele presta. Se for um prestador de serviço, que é contratado por um serviço pontual, é importante formalizar um contrato de prestação de serviços. Agora, se ele atende aos requisitos do vínculo de emprego, que é subordinação, cumprimento de horário, salário fixo, a partir de 3 dias, ficando caracterizado esse vínculo de emprego, ele tem direito a todas as verbas trabalhistas. Então, seria importante registrar esse funcionário. Perfeito, doutora. Vamos lá, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. Trabalho de segunda a sábado, doutora. O sábado conta como hora extra, doutora? Então, Adilson, depende. Essa é uma resposta que todo advogado dá, né? Depende. Mas realmente depende da carga horária desse trabalhador. A carga horária normal, a jornada normal de um trabalhador é de 44 horas semanais. Se essas 44 horas estão distribuídas nos 5 dias da semana, esse sábado pode ser contado como hora extra. Agora, se durante a semana essas 44 horas estão distribuídas juntamente com o sábado, não vai caracterizar hora extra, então não seria devido o pagamento de horas extras pelo sábado. O seu José, ali do bairro Nova Esperança, obrigado pela sua audiência, está dizendo assim, doutora, consegui um trabalho depois de 2 meses, só que o patrão, aonde eu vou trabalhar, ele não quer me registrar pelo menos 2 semanas. Eu concordo? Está certo isso, doutora, ou não devo trabalhar? Olha, José, fica a teu critério. O que ocorre a previsão em lei é que o trabalhador seja registrado a partir de 48 horas do início do trabalho. Isso porque, dependendo da função, ele está sujeito a acidente de trabalho, qualquer intercorrência. Então, no momento que tu aceita o trabalho sem o registro, você fica desprotegido, né, de todas as garantias do contrato de trabalho e também do INSS. Então, isso não está previsto em lei. Esse período, muitas vezes, os empresários e as empresas alegam um período de teste, mas isso não está previsto em lei. Quem vai sair prejudicado é exatamente o seu José, né, que Sim. vai trabalhar sem registro, pode sofrer um acidente e Sim. daí as coisas complicam, não é, doutora? Infelizmente, a gente já viu situações de trabalhadores assim, trabalharem 3 dias e sofrerem um acidente. Então, depois, isso fica muito mais complicado para ingressar em juízo, comprovar que esse trabalhador estava na empresa no momento do acidente, comprovar que o acidente ocorreu durante a jornada de trabalho. Então, é uma precaução, realmente, e é o cumprimento da lei. Perfeito, doutora Nicole, 10h48. Para você que está chegando agora, um bom dia, uma ótima terça-feira. Aproveite bem o seu dia, seja produtivo e também, é claro, aproveite com a sua família, onde quer que você esteja, aqui no nosso litoral catarinense, Itapema, Itajaí. Para você que da Grande Florianópolis, de São José, você está em ótima companhia com o programa A Hora do Povo, com Adilson Cardoso e hoje Direito Trabalhista com a doutora Nicole Fontana. Nós vamos rapidinho ao intervalo comercial, mas antes quero mandar um super abraço, né, para quem está nos acompanhando pelo Instagram, lá em Santo Antônio do Sudoeste. Olha só, Juan, tem um telespectador lá, hein? A Ivone, né? Obrigado pela sua audiência, está nos acompanhando lá no Paraná. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e já voltamos, é um instante só.